E eu me lembrei de uma palestra que eu estava assistindo com uma pastora, e ela contou a experiência que ela foi ministrar as crianças nos Estados Unidos, e estava numa igreja muito grande, muito cheia, e ela foi lá para ministrar as crianças, e um pouco antes das crianças saíram, foram para onde ela ministraria, e aí ela foi conversar com os pais, se apresentar. E enquanto ela estava se apresentando, ela falou: olha, eu estou aqui na cidade, né, eu vim para cá, tem uns 3 dias que eu estou aqui na cidade, eu não tenho carro. E eu vi que no estacionamento da igreja tem alguns carros muito bons. Eu queria saber quem dos donos desses carros, dos mais caros que está lá, poderia me emprestar o carro por uma semana. Só essa semana que eu estou aqui nos Estados Unidos, e quando eu for embora eu devolvo. Ninguém levantou a mão. Aí ela falou assim: pois é, vocês não me emprestam o carro, mas quando falou que ia ter alguém diferente aqui para ministrar as crianças, vocês não quiseram saber quem eu sou, não quiseram saber o que eu vou ensinar, simplesmente entregaram suas crianças para a salinha. Você disse que o seu carro é mais importante do que o seu filho, porque o seu carro qualquer um não pega, mas os seus filhos qualquer um toca. Qualquer um fala o que quiser, qualquer um faz o que você entrega, e pouco está preocupado em saber o que ele está recebendo. E essa é uma mentalidade que Satanás tem trabalhado há muito tempo para fazer com que os pais olhem filho como coisas e coisas como filhos. Os nossos filhos não são coisas, as coisas são coisas. E o nível de sofrimento das crianças nessa época de pandemia foi tão grande, está sendo tão grande, que a gente como adulto não faz ideia. Então eu quero te encorajar, você que é pai, você que é mãe, você que é tio, você que é vó, você que é cuidador, você que é responsável por uma criança. Sabe, mande a sua criança para a célula e junto com ela, mostre a ela que ela é importante e junto com ela, mande o melhor que você pode mandar. Porque quando você está mandando o melhor para a célula, o melhor de um prato, o melhor de um brinquedo, o melhor de uma comunhão, você está dizendo para ela e para todas as crianças que estão lá: vocês são a coisa mais importante dessa vida. Não é a minha casa, não é o meu emprego, não é o meu carro que é mais importante, filho. Você é a coisa mais importante. Mas coisa, pastora, você falou que não é para falar de coisas, mas a gente às vezes quer usar o nome pessoas, mas a gente trata como coisas. Sim ou não? Então eu quero te encorajar que as células vão voltar na quinta-feira, com todo cuidado, com todo respaldo, com distanciamento. Mas eu quero dizer para você, não caia na cilada do diabo, que é o que ele está trabalhando na cabeça de um monte de pai e mãe. Meu filho não vai. Ei! Em nome de Jesus, os nossos filhos não vão morrer. Os nossos filhos não vão adoecer. Mas se isso tivesse que acontecer, eu preferiria que o meu filho adoecesse e morresse, fosse para o céu, do que ele ficasse saudável, crescesse e fosse uma pessoa perdida nessa vida nas mãos de Satanás. Porque às vezes a gente se preocupa muito com coisas que na verdade não são eternas. Ei, a nossa saúde não é eterna, a nossa vida não é eterna. Você pode nunca adoecer, mas o máximo que você vai viver é 100 anos. Um dia você vai morrer. E o que vir depois disso é eterno. Então, invista nas suas crianças naquilo que é eterno. Dê prioridade nesse tempo daquilo que é eterno. Amém? Então eu quero te encorajar na quinta-feira e no sábado. Viva com a tua criança. Viva com a criança que você cuida. A expectativa do dia mais importante desse ano. Porque elas já sofreram demais. Os adultos tinham com que se distrair. Elas não. Porque a rotina das crianças foi quebrada. E eles andam num sofrimento muito grande porque eles não têm rotina. Isso traz uma angústia. A gente tem visto criança com um nível de depressão muito alto. Mas a gente como pai, a gente não sabe o que é depressão. A gente não sabe o que é sofrimento. A gente acha que é birra, a gente acha que é frescura. E não é, eles estão sofrendo. Porque a rotina deles foi quebrada por mais de 6 meses. Então dê a oportunidade para essas crianças viverem e terem as melhores experiências das suas vidas com Jesus, principalmente nesse ano que foi um ano muito difícil.
Não deixe que sua criança seja marcada pelo ano da pandemia, o ano do sofrimento, mas que ela seja marcada pelo seguinte pensamento: foi o ano de pandemia, mas foi o ano onde eu tive as maiores experiências com Deus. Que seja essa a história que as nossas crianças contem, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero te encorajar, abra mão do que for preciso. A gente falta no emprego para levar o filho no médico, a gente fala para o patrão que a gente tem uma consulta para nossa criança, a gente falta no médico, a gente fala para o patrão, ou pelo menos deveria falar, né? Eu não posso trabalhar em determinado horário porque eu tenho reunião da escola dos meus filhos. Ei, então coloque o reino de Deus como prioridade. Fala, olha, se você precisa de faltar algumas horas na sua empresa, só para você acompanhar o teu filho, só para você fazer um prato para o teu filho, diga, olha, eu tenho uma consulta muito especial, eu tenho um momento muito especial na vida do meu filho, é algo muito importante para ele, e nesse momento eu não vou poder estar. Coloque isso como prioridade, porque certamente a tua colheita de prazer, como dizem Provérbios, que os filhos é a coroa dos pais, certamente isso vai encher o teu coração de prazer. Amém? Não estou te dando bronca, estou te encorajando, e eu quero que você consiga verdadeiramente ter a mente de Cristo nessa área também. Porque eles são a coisa mais preciosa dessa terra. Criança é a joia mais preciosa dessa terra. Amém. Mateus capítulo 20, do versículo 17 ao 28. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser encarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou ele, a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedes? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e os que mais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E nessa palavra o Senhor me dá como entendimento que mesmo nós querendo, antes de tudo vai ter esforço, vai ter que ter esforço, vai ter que ter busca, vai ter que ter luta. Então, e também na Bíblia está escrito que os discípulos também passaram por muitas outras coisas, os discípulos também passaram por muitas lutas, eles também passaram por muita dor. Então, antes mesmo de nós querermos as coisas, de nós querermos aquilo que o Senhor tem para nos dar, vai ter luta, vai ter dor. Antes de tudo, vai ter luta, vai ter dor e vai ter que ter sacrifício. Para tudo tem um sacrifício. Então, o Senhor quer nos dar aquilo que Ele tem no reino dEle. Mas antes disso, nós precisamos buscar, nós precisamos adorar. Mas antes, vai ter dor, vai ter busca. E mesmo que doa, mesmo que nos fira, aquilo que o Senhor tem para nos dar é bem maior do que aquilo que o mundo tem para nos dar. Porque o Senhor não é só o dono do ouro e da prata. Ele é o dono da paz, Ele é o dono do entendimento. Então, Ele não é só
dinheiro que Ele quer nos dar não são coisas só materiais. Ele quer nos dar as coisas espirituais, porque não adianta nós termos coisas materiais se nós não temos a paz, se nós não temos o amor. O que adianta ter uma família se não tem o amor? O que adianta ter carro, ter casa, se você não tem com quem compartilhar? Então, o Senhor me dá como entendimento que quando nós queremos as coisas, antes nós vamos ter que buscar, antes nós vamos ter que orar, antes nós vamos passar por dores. E aquilo que o Senhor tem para nos dar é bem maior. Então, se serve como consolo. O Espírito Santo tem para nos dar paz, amor, em meio a esse mundo cheio de coisas malignas, em meio a esse mundo cheio de coisas que não vêm do Senhor. O Senhor tem para nos dar o melhor, e Ele já está nos dando o melhor, porque aquilo que o Senhor tem para nós é perfeito, é agradável. Mesmo que um carro seja bom para você não precisar andar todo dia, não adianta. Às vezes cansa, às vezes tem coisa para pagar, tem gasolina, mas o Senhor tem para nos dar coisa melhor. Ele tem para nos dar força. Se Ele nos deu as pernas, por que precisamos de carro? Mas para isso, nós precisamos ter que adorar, nós vamos precisar ter dor. Então, antes de tudo, antes de termos carro, antes de termos casa, vocês passaram por dor, vocês tiveram que buscar, vocês que tiveram que adorar. Obrigada. Vocês tiveram que adorar. Então, Senhor, nós queremos coisas materiais, o Senhor quer nos dar as coisas espirituais, porque antes mesmo de você ter tudo o que você tem, o Senhor antes te deu compaixão, o Senhor antes te deu entendimento, porque o que adianta você comprar uma casa se você não sabe como parcelar, se você não sabe como fazer juros? Então o Senhor nos dá entendimento, o Senhor nos dá compaixão, e antes mesmo de tudo, antes mesmo de nós termos conseguido aquilo que nós conseguirmos, o Senhor nos dá a compaixão, o Senhor nos dá discernimento para saber aquilo que nós temos que fazer. Então, o que o Senhor quer falar com a gente esta manhã, porque vai ter busca, vai ter dor. Se você está numa cama de um hospital neste momento, vai ter busca, vai ter dor, mas o Senhor tem mais para a sua vida, o Senhor tem mais para você. Então, antes de você querer as coisas tão rápido, o Senhor vai te dar, Ele vai te dar amor, Ele vai te dar compaixão, porque vai doer, porque este mundo é do maligno, mas o que o Senhor tem para nós é maior. Lá do outro lado tem o tesouro, tem aquilo que o Senhor quer dar para nós. Então, por mais que nós pensamos que este mundo é melhor do que o reino do céu, não é. Porque aqui vai ter dor, aqui vai ter lutas, aqui vai ter guerra, aqui vai ter morte, mas lá no céu não vai, porque o Senhor tem um melhor para nós, o Senhor tem um melhor para tudo aquilo. Então, eu digo isso por experiência própria, porque quando eu estava no hospital com crise de apendicite, eu chorava muito, porque era bem difícil para mim. Eu nunca tinha passado por uma experiência dessa. Eu posso até ter ido no hospital alguma vez, mas nunca ter ficado internada. Então, para mim, foi bem difícil. Uns dias eu chorava, outros eu estava bem. Todo dia minha mãe falava, o Senhor está conosco, e antes mesmo de eu fazer a cirurgia, eu estava com muito medo, porque eu não sabia se ia dar certo, eu não sabia o que ia acontecer. E não sei se vocês já fizeram cirurgia, mas quando você chega lá na sala de cirurgia, dá um frio na barriga e o clima é bem gelado. Mas eu sabia que o Senhor estava comigo. E quando eu acordei, estava tudo bem. Eu já tinha passado pela cirurgia. E hoje eu estou aqui de pé, porque o Senhor tem dado saúde. O Senhor tem me dado... O Senhor, Ele tem me dado saúde. Os médicos falaram, fica de repouso. Eu fiquei de repouso uns 3 dias, mas depois desses 3 dias eu já estava me sentindo tão bem,
porque a glória do Senhor nos envolve de uma forma tão espiritual que nós nos sentimos bem, até quando nós estamos na sala do hospital, até quando nós estamos internadas. E naquele momento, eu sabia que o Senhor tinha um propósito para tudo. E o Senhor deu discernimento para minha mãe. Ele deu um sonho, uma revelação para ela, que era para mim evangelizar, que tudo aquilo que eu estava passando tinha um propósito, tudo aquilo que eu estava vivendo era de Deus. Às vezes a gente pode pensar que é coisa do maligno, mas não. O Senhor tem um propósito para todas as coisas, o Senhor tem um propósito para tudo. Então ali eu e minha mãe foi passando de sala em sala, orando por cada criança que estava naquele corredor e naqueles quartos. E eu creio que elas já estão curadas em nome de Jesus, porque o Senhor é o Deus da saúde, Ele é o Deus da paz. E então, naquele momento, eu vi que não sou eu, não é o meu físico, mas é o Senhor, porque Ele que tem nos dado força. Se hoje estamos de pé, é porque o Senhor nos deu força, é porque o Senhor nos deu discernimento. Então, que o Senhor venha estar falando com você neste momento, que antes de qualquer coisa que você for desistir, antes de você desistir de qualquer coisa, lembre que no caminho do Senhor vai ter dor, vai ter choro, mas Ele tem o melhor para nós, Ele tem o melhor para os filhos dEle. Nós não somos só servos, nós somos filhos legítimos do Senhor. E queria que você abrisse em Apocalipse 22. Do 1 ao 3. Então me mostrou o rio da água viva, brilhante como um cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Então, para tudo vai ter que ter uma dor. Quando Jesus veio aqui para a terra, amando seu Pai, Ele passou por dor, Ele passou por choro. E quando nós chegarmos lá, Ele nos serviu, Ele serviu aos seus discípulos, Ele lavou os pés de seus discípulos, Ele foi servo. E quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos ser servos do Senhor, porque primeiramente Ele nos serviu, Ele nos deu aquilo que nós precisávamos. Então, quando chegarmos lá no céu, só haverá glória. E na árvore dos frutos do Espírito haverá paz. Lá no céu haverá paz. Não haverá mais dor, não haverá mais choro. Por tudo aquilo que você passou, não haverá mais. Porque o Senhor já vai ter colocado o seu tesouro lá na frente. Quando você olhar, Senhor, olha por tudo que eu passei, mas agora eu estou aqui junto contigo. Senhor, olha por tudo que eu passei, mas agora eu estou aqui. Então, se você está aqui até hoje, você passou por choro, você passou por dor. Teve momentos que você teve problema financeiro, problema da saúde, ou até mesmo outros problemas pessoais. Mas olha onde você está agora. Olha onde o Senhor te enviou agora. Então o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Se você está preocupado com o que vai comer amanhã, o Senhor já preparou um banquete. Você está preocupado com o que vai vestir amanhã, o Senhor já tem lá uma loja inteira para você. Está preocupado com o que vai calçar, o Senhor já tem lá
uma sapateira inteira para você vestir. Então, o Senhor, em nome de Jesus, Ele já tem tudo preparado para ti. Ele já tem tudo preparado para você. Lá no final vai ter honra. Lá no final vai ter glória. Lá no final vocês vão ver que a vitória já está certa. Que a vitória já está chegada. Então, para tudo, o Espírito Santo tem um propósito, ele tem um propósito para a sua vida, ele tem um propósito para tudo que você está passando, ele tem um propósito para o seu ministério, ele tem um propósito para a sua família, ele tem um propósito para o seu filho, ele tem um propósito para a sua filha. Eles não são mais nem menos, mas eles são filhos do Senhor. Vocês não são mais nem menos, mas vocês são filhos do Senhor. As pessoas podem estar te diminuindo, mas lembre-se que o Senhor é o seu Pai. O dono do ouro e da prata é seu Pai. O dono das coisas espirituais é seu Pai. Então, enquanto as pessoas estão tendo coisas materiais, tendo carro, e você lá olhando, mas ela não tem amor, ela não tem compaixão, ela não tem paz. Então, melhor do que coisas materiais é bom ter coisas espirituais, porque não são coisas materiais que vão nos levar para o céu, mas são as coisas espirituais. Por isso que nós precisamos ter amor, nós precisamos ter compaixão, e nós precisamos ter amor ao próximo, porque o que adianta nós irmos para o céu se o outro está sofrendo? O que adianta nós irmos para o céu se tem uma pessoa ali do nosso lado tendo problemas? Então, também eu tive uma experiência na semana passada em que eu e minha mãe fomos para o banco e a gente tinha comprado uns sorvetes, porque estava bem calor, e um homem pobre estava lá e a gente deu uns 2, 3 picolés. E naquele momento, eu senti a presença do Senhor. Nas pequenas coisas, nos pequenos gestos que nós fazemos, nós sentimos a presença do Senhor. Então, a diferença, o Senhor não coloca a diferença em nós, a diferença já está em nós. Nós somos a diferença. Então, nós temos que mostrar isso para o mundo, nós temos que mostrar isso para a terra. Porque nós que somos a luz, nós somos o sal. Porque quando nós temos uma atitude, quando nós falamos, as pessoas querem mais, elas querem ouvir mais, elas querem sentir mais. Então, nós temos que evangelizar, nós temos que estar a todo tempo na presença do Senhor, porque Ele que nos dará a vitória, Ele que nos dará a fé, Ele que nos dará apoio. Quando nós estarmos caídos, não são os amigos, não são os professores, não são os parentes que vão nos ajudar, mas é Deus, porque Ele tem um propósito para tudo. E nós veremos que não somos nós, mas é Deus, porque tem dia que nós estamos ruins. E é dia de ir para a igreja. Está quase no horário, você fala, Deus, e aí? Eu vou? Deus, e aí? Eu estou assim. Mas o Senhor está falando para você. Não é, o que você está sentindo, doença, enfermidade nenhuma vai te impedir de entrar no caminho do Senhor. Doença, enfermidade nenhuma vai te impedir de estar no caminho do Senhor. Se está assim, repreende. Se está assim, chama a presença do Senhor, porque não são remédios, não são as coisas materiais que vão te curar, mas é a presença do Senhor, é a sua fé. Então tenha fé que o Senhor tem um propósito para a sua vida, tenha fé que o Senhor tem um propósito para aquilo que você quer, tenha fé que o Senhor tem um propósito para aquilo que você quer para a sua vida, para a vida da sua família e para a vida dos seus filhos. Porque o Senhor tem um propósito. Ele tem um propósito para tudo. Se você está querendo um carro, o Senhor vai te dar um carro. Mas vai ter que ter esforço, vai ter que ter busca, vai ter que ter discernimento. E isso nós temos que pedir a Deus. Porque só Ele pode nos dar isso. O homem pode nos dar um carro, o homem pode nos dar casa, o homem pode nos dar mochila, e pode nos dar qualquer tipo de coisa, mas Ele não pode nos dar paz. Ele não pode afirmar que pode nos dar paz. Ele não pode afirmar que pode nos dar amor. Mas Deus pode, porque quando nós estamos na presença dEle, quando nós estamos junto a Ele, nós sentimos a paz, nós sentimos o amor e nós sentimos a presença dEle. E quando eu estava deitada no hospital, e
fiz chamada de vídeo para falar com meus irmãos, eu senti a presença do Senhor, porque eles falaram, vai ficar tudo bem, e vai ficar tudo bem, porque o Senhor tem um propósito para tudo, vai ficar tudo bem, porque o Senhor tem um propósito para a sua vida, vai ficar tudo bem, porque aquilo que você quer, não são o homem que vai te dar, mas é Deus, vai ficar tudo bem, porque não são coisas materiais que vão te ajudar, mas são as coisas espirituais. Vai ficar tudo bem porque Deus está no controle de tudo, não é o homem. Mas se o homem tivesse no controle de tudo, não ia ficar tudo bem, porque só o Senhor tem tamanha misericórdia por nós. Então vai ficar tudo bem porque Deus tem o controle de tudo. Ele que tem o controle da nossa vida. Ele tem um controle daquilo que nós sentimos. Então entrega a sua vida a Ele. Entrega a sua vida a Deus, porque Ele tem um controle de tudo. Ele que tem um controle das coisas. E que você receba a presença do Senhor neste momento, porque Ele tem um propósito para a sua vida, Ele tem um propósito para a sua família, e aquilo que você tanto deseja está chegando, aquilo que você tanto lutou para ter está chegando, aquilo que você tanto chorou para ter está chegando, aquilo que você teve sofrimento, aquilo que te machucou, está chegando a sua vitória. Os outros podem te diminuir porque sabem que a sua vitória é certa, eles tentam te diminuir porque sabem que Deus já tem um propósito para a sua vida. Então, não escuta o que as pessoas estão dizendo, ouça só a voz do Senhor, porque é a voz do Senhor que nos acalma, a voz do Senhor que nos acalenta, a voz do Senhor que nos traz aquela paz que excede todo o entendimento. Então, esquece o mundo, esquece aquilo que está passando em volta de nós, porque aquilo que está passando em volta de nós só irá nos trazer dor, só irá nos trazer arrependimento, mas aquilo que vem do Senhor não nos traz arrependimento, nem nos traz dor. Então o Senhor tem um propósito para tudo, o Senhor tem um propósito para a sua vida. E que o Senhor, neste momento, vem estar colocando sobre a vida de cada um a nossa fé que vai realizar aquilo que nós queremos. É o Senhor que vai realizar aquilo que nós queremos. Então que o Senhor vem estar neste momento enchendo a vida de vocês da presença dEle. Vem estar enchendo a vida de vocês com aquele amor incondicional. Vem estar enchendo a vida de vocês com amor espiritual. E não vem estar enchendo o coração de vocês com o físico, mas o coração espiritual. Porque o Senhor tem para nós é perfeito. O que o Senhor tem para nós é agradável. O que o Senhor tem para nós é tão incondicional que nós não podemos imaginar. Nós imaginamos um amor, mas o Senhor imagina um amor tão grande, não só imagina, Ele faz acontecer. Não, nossas expectativas não tem que estar no homem, nossa expectativa não tem que estar no nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, mas a nossa expectativa, a nossa esperança tem que estar em Deus. Porque Deus que vai realizar os nossos sonhos, é Deus que vai realizar aquilo que nós precisamos. Então, antes de nós termos qualquer coisa, vai ter dor, vai ter choro, mas saiba que o Senhor tem um tesouro lá no final. Saiba que o Senhor tem um tesouro te esperando lá no final. O Senhor está te esperando. Ele está falando, filho, filha, venha caminhar comigo, porque vai ter dor neste caminho, mas vai ter vitória no final. Vai ter choro neste caminho, mas vai ter vitória no final. Vai ter arrependimento no caminho de Satanás, mas vai ter vitória no meu caminho no final. Então que o Senhor vem estar falando com vocês neste momento, porque não somos nós, mas é o Senhor. Não é o nosso físico, mas é o nosso espiritual. Se nós se levantarmos hoje, é porque o Senhor nos deu vitória, o Senhor nos deu saúde, o Senhor que nos deu a vida. Então, que o Senhor vem continuar te dando vida, o Senhor vem continuar te dando paz, o Senhor vem continuar te dando o amor, o Senhor vem continuar dando para a sua vida a compaixão, os frutos do Espírito, porque são eles que vão te levar para o céu. São eles que vão levar você para a glória. São eles que vão te dar a vitória no final. Você está falando, está difícil, mas lá no final tem vitória. E eu falo isso porque
uma amiga da minha mãe, a Mary, está num hospital. Não sei se está assistindo ou não, mas o Senhor deu vitória para ela. Ela passou para cirurgia, não precisou tirar nada. Ela estava com câncer e não precisou tirar nada dela, só te retirou o câncer, porque o Senhor tem um propósito para todas as coisas. O Senhor tem um propósito para a vida dela, então se o Senhor tem um propósito para a vida dela, Ele tem para a sua também. A Cris também, ela está com câncer, está doendo, mas o Senhor tem um propósito para a vida dela no final. O Senhor tem uma vitória para ela no final. E mesmo quando acontecem as coisas, nós temos que continuar crendo no Senhor, porque o nosso físico, ele pode estar nos dizendo não, ele pode nos estar dizendo, tá tão difícil, por que você quer continuar? Mas o Senhor está falando, tá difícil, mas tem vitória, tá difícil, mas lá no final tá a sua cura, lá no final tá a sua saúde, lá no final tá o seu amor, tá lá no final, tem aquilo que você precisa, lá no final tá aquilo que você tanto desejava. Então o Senhor que tem realizado os nossos sonhos, o Senhor que tem realizado aquilo que precisa ser realizado, porque o Senhor não é homem para que se arrependa, nem para que se arrependa, mas Ele é Deus de fé, Ele é Deus de cura, Ele é Deus que pode nos trazer a vitória, porque o homem pode nos afirmar e às vezes não dá certo, mas o Senhor nos afirma e dá certo, porque com Ele tudo é perfeito, com Ele tudo fica melhor, com Ele tudo fica melhor, com Ele tudo fica perfeito. Então que o Senhor neste momento vem enchendo a vida de vocês daquilo que vem somente dEle. Esquece as coisas banais, esquece as coisas do mundo, esquece aquilo que não vem do Senhor. Porque o Senhor tem vitória para a sua vida, o Senhor tem vitória para o seu ministério, o Senhor tem vitória para aquilo que você quer. Então, em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero te entregar a vida de cada um que está aqui. Eu não sei, Pai, o que eles estão passando, eu não sei o que eles desejam. Eu não sei, Pai, o que eles estão querendo no físico, muito menos no espiritual. Mas o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas. Eu não sei se algum parente está doente, eu não sei se algum amigo seu está doente, mas o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas. Então, neste momento, Pai, eu quero te entregar a vida de cada um que está aqui. Pai, que o Senhor venha os abençoar, Pai, que o Senhor venha nos trazer paz, que o Senhor venha nos trazer discernimento, que os frutos do Espírito estejam neste momento sobre a vida de cada um deles. Pai, porque eu creio, Senhor, que não são o físico que vai trazer a cura, Senhor, deles, não é o físico, Senhor, que vai trazer, Senhor, a vitória, não é o físico, Senhor, que vai trazer aquilo que eles precisam, mas é o espiritual, é o Senhor que vai trazer a vitória, é o Senhor que vai trazer aqueles que eles precisam. Então, neste momento, Pai, a vida de cada um deles, das coisas que vêm de Ti, das coisas que vêm somente do Teu reino. Então, em nome de Jesus, que o Senhor traga a cura deles, que o Senhor traga, Senhor, a vitória deles, Pai, em nome de Jesus, mas que eles venham perceber e que eles venham ver, Pai, que não somos nós, mas que é o Senhor através das nossas vidas. Não somos nós, mas é o Senhor que tem trazido discernimento. Se nós passamos, Senhor, por uma prova, se nós passamos, Senhor, por uma prova no físico, tanto no espiritual, foi o Senhor que nos ajudou. Senhor, se nós conseguimos um carro, Senhor, no físico, foi o Senhor que nos ajudou. Se hoje temos uma casa, Senhor, uma roupa, um chinelo para vestir, foi porque o Senhor nos ajudou. Então, Pai, traga cada vez mais os frutos do Espírito na vida de cada um deles. Traga cada vez mais os frutos do Espírito na vida da família deles. Senhor, que não seja o ego, Senhor, que não seja, Senhor, o eu, mas que seja o Senhor através da vida de cada um deles, porque eu creio e eu profetizo que o Senhor tem um propósito para cada um deles. Senhor, na vida de cada um deles tem um pastor, tem um apóstolo. Senhor, na vida de cada um deles, Senhor, tem um mestre. Senhor, em nome de Jesus, tem um profeta. Então, em nome de Jesus, enche a vida deles, Senhor, e tira todas as coisas banais, Senhor, e enche a vida deles, Senhor, somente daquilo que vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém.